Glória ao nome de Yeshua. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo. Nível de número 108. A gente tá crescendo, tá se desenvolvendo na presença de Jesus. Bora pra cima. Tacar fogo na seara. Hoje é dia de frase. Hoje é dia de reflexão. Se ajeite aí na cadeira, no banco, onde tu estiveres. Bora pra cima, vamos crescer na presença de Jesus com mais uma reflexão que vai mudar muito do nosso pensamento e comportamento. Amém? Antes, eu quero apresentar este livro aqui para você, mas antes de apresentar esse livro para você, eu também quero lhe convidar. Você que nunca leu a Bíblia toda, você que quer aprender todos os louvores da harpa, você que quer aprender frases de reflexão como essa, você que quer estudar a Bíblia versículo por versículo, você que quer aprender a pregar, essas 5 coisas, você que quer aprender essas coisas, me comunique. Tem muita gente crescendo diariamente nessas 5 coisitas aqui que eu acabei de citar. Tá bom? Já tem gente pregando, já tem gente dando aula nas escolas dominicais, enfim, já tem gente aprendendo novos louvores da harpa e cantando em suas igrejas, que é bom, né, para aumentar o repertório, né? É forte, é sempre o A, o B e o C. Por que não o alfabeto inteiro, não é? Então, você que deseja essas 5 coisinhas que eu acabei de citar aqui, me comunique e vamos crescer na presença de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém? Bora lá. Vou estar apresentando este livro aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. É do Dale Gardner, autor com 50 milhões de livros vendidos. Bora lá. Este livro traz uma abordagem moderna para o clássico de Dale Gardner, adaptando a mensagem original aos desafios de hoje. Você aprenderá a se comunicar com delicadeza e tato, a criar uma rede de contatos sólida, a projetar uma imagem positiva e a dominar as ferramentas digitais. Veja algumas maneiras de colocar isso em prática. São 5 pontos. Primeiro, mude a forma de usar as redes sociais. Evite apontar o dedo e fazer críticas e passe a incentivar e elogiar. O modo como você fala faz toda a diferença. 2. Pense 2 vezes antes de dizer algo de que poderá se arrepender. Se você desenvolver o autocontrole, evitará perder horas tendo que se retratar. 3. Torne suas mensagens relevantes, retirando o que só favorece você mesmo e evite falar mal das pessoas como estratégia para se diferenciar. 4. Acalme-se antes de se comunicar. Quando algo ruim acontece e deixa você desanimado ou irritado, os 5 primeiros minutos são os mais perigosos. 5. Tenha a diplomacia como critério padrão. Admita que pode estar errado e que o outro pode estar certo. Seja agradável. Faça perguntas. E, acima de tudo, considere a situação do ponto de vista do outro e demonstre respeito. É forte. Realmente, o resumo desse livro aqui é algo que não é tão fácil de ser alcançado, hein? Mas ele está prometendo aqui, né? Eu nunca li ele. Se Deus me permitir, um dia lerei. Irmão Clebson, quero comprar R$ 70. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor, levar uma mensagem bíblica, no mínimo passagem de ida e volta, tá bom? E se você permitir, no dia estaremos levando aí livros para vender e manter esse projeto de pé e continuar ajudando quem precisa crescer. Amém? Produção. Roda.
é a vinheta mais poderosa do mundo. É forte demais, Brasil. Bora lá. A frase de hoje é essa aqui, ó. Para o erro que não tem uma consequência à altura, dependendo da pessoa, ele é alimentado e não aniquilado. Vamos lá de novo? Para o erro que não tem uma consequência à altura, dependendo da pessoa, ele é alimentado e não aniquilado. Eu quero abordar aqui duas linguagens ou dois modos de pensar e dois modos de agir, tá bom? Que na verdade eu percebo que às vezes um carece do outro. O primeiro modo que eu vou abordar é o modo do não tem que ter consequência nenhuma para o erro. Onde tudo é amor, tudo é flor, tudo tem que ser Deus tocar na pessoa para a pessoa mudar, para a pessoa se converter, para a pessoa refletir no que está fazendo. A primeira abordagem que eu quero tratar é essa, tá bom? Eu acredito sim nessa linguagem, só que em partes. Na linguagem em que tudo é amor, que às vezes você tem que deixar assim, Deus tocar na pessoa, o Espírito Santo levar ela a se arrepender, porque esse é o trabalho do Espírito Santo, né? Convencer o homem do seu pecado. Eu acredito muito nessa linguagem. E existem muitas pessoas, isso é inegável, que isso é uma verdade para alguns. Existem muitas pessoas que foram libertas através desse modo de pensar, que realmente foram constrangidas dos seus erros, constrangidas dos seus defeitos, quando foi impactada com uma atitude de amor, com uma atitude de afago. Tem muitas pessoas que se constrangeram. Até a Bíblia descreve o amor de Deus como um amor constrangedor. Esse é o primeiro fato a ser colocado aqui. Eu acredito em partes nesse tipo de linguagem e nesse tipo de comportamento sem uma consequência devida, aonde quando você dá um amor, você dá uma atitude de afeto, a pessoa ela é constrangida do erro que está fazendo ou do defeito que tem e passa a mudar a partir dali. Eu acredito, tá bom? Porém, já disse, acredito em partes. Por que eu acredito? Porque hoje tem pessoas, eu conheço pessoas, que foram atingidas por esse tipo de pensamento, esse modo de falar, esse modo de se comportar. O amor de Cristo constrangeu essa pessoa. Amém? Então esse é o primeiro ponto a ser tratado. Eu peço para que você leve em conta a frase de hoje, tá bom? Porque eu estou na frase, você já vai perceber que eu estou abordando os dois tipos de linguagem, tá? Ó, para o erro que não tem uma consequência à altura, ó, dependendo da pessoa, ele é alimentado e não aniquilado. Como que eu posso, então, irmão Cleberson, como eu posso viver baseado nesse pensamento? A primeira coisa que eu poderia lhe direcionar, te indicar, é que você viva na primeira linguagem, tá bom? A pessoa errou, demonstre sim, tá bom? Um tipo de afeto, palavras carinhosas, demonstre sim esse tipo de comportamento. É por isso que eu disse que é em partes, tá? Comece demonstrando esse tipo de coisa, esse tipo de afeto, esse tipo de palavra carinhosa, esse tipo de comportamento carinhoso, comportamento amoroso, como se você não fosse aplicar nenhuma consequência para o erro dessa pessoa, como se você não fosse aplicar nenhuma consequência para o defeito dessa pessoa. Porém, como eu já disse, existem pessoas que mudam quando você demonstra esse tipo de comportamento. Porém, você também sabe que existem pessoas que não mudam quando você demonstra esse tipo de comportamento.
quando você demonstra esse tipo de palavra, quando você demonstra esse tipo de afeto, esse tipo de carinho. Parece que a pessoa pega tudo que você está fazendo, o de melhor que você está dando e joga na lata do lixo. E continua errando, continua pecando contra você, continua fazendo tudo que você não gosta. É aí que cabe agora a segunda linguagem, que eu vou entrar aqui. Infelizmente, existem algumas pessoas no mundo que, se você não der um limite para elas, se você não colocar uma consequência no erro e no defeito que elas estão praticando, elas vão continuar errando, elas vão continuar pecando, tá bom? E tem muita pessoa que às vezes me ouve falar desse tipo de coisa e às vezes até toma a audácia, toma a frente de perguntar, mas quem é você para aplicar uma disciplina ou aplicar uma consequência nas pessoas? Ora, se a pessoa está errando contra mim, automaticamente eu vou pensar em alguma coisa para que essa pessoa pare de me ferir, para que essa pessoa pare de me rebaixar ou me maltratar. Até porque na Bíblia Sagrada, se você é crente e pensa dessa forma, na Bíblia Sagrada você pode ver muito bem que em muitas das vezes Deus aplicou uma consequência para o seu povo. Deus, tá bom? Deus aplicou uma consequência para o seu povo. Só que na maioria das vezes, ele também utilizou o ser humano para aplicar uma consequência, dar uma consequência. É aí que você deveria abrir a sua mente que o ser humano, ele foi instituído por Deus na terra, uma autoridade de Deus na terra, não foi só para ficar no recebimento, não foi só para todo mundo faz eu sofrer, todo mundo fala de mim o que quer, todo mundo se comporta comigo da forma que quer, que tá bom. Deus vai ter uma hora que vai pegar essa pessoa, Deus vai ter uma hora que vai tocar nessa pessoa e ela vai se converter. Eu já disse, existe a linguagem, o comportamento de amor que converte muita gente? Concordo. Existem muitas pessoas que se constrangem com o amor demonstrado por um verdadeiro cristão. Porém, você há de conver comigo que nem todas as pessoas são assim. Nem todas as pessoas, quando elas erram, você demonstra amor, elas se arrependem. Não. Aí você tenta uma segunda vez, elas erram, você demonstra amor de novo, elas não se arrependem. Aí elas erram, você demonstra amor de novo, elas não se arrependem. Automaticamente, esse tipo de pessoa aí, o erro dela, o erro nela, não é aniquilado, é alimentado. É por isso que o ser humano, ele tem que saber o seu limite. O ser humano, ele tem que saber até onde ele vai. É impressionante que tem muitas pessoas com esse tipo de linguagem de amor e é interessante que eu estou assistindo um debate que o debate fala justamente da doutrina da hipergraça, aonde essas pessoas que têm essa doutrina da hipergraça aí, elas têm dificuldade de ler a Bíblia, pode acreditar. Elas têm dificuldade de ler a Bíblia, principalmente nas partes em que Deus fere alguém, em que Deus mata alguém, em que Deus adoece alguém, em que Deus tira alguém da terra, em que Deus, enfim, a ira de Deus. É impressionante que elas conseguem pular esses textos. A doutrina da hipergraça. Então eu aconselho você que você tenha esses dois modos de agir. Haja sim, em primeiro lugar, com um grande amor. Demonstre em primeiro lugar amor. Só que se você percebe que a pessoa não muda, se você percebe que a pessoa ainda continua no erro, e o amor que você está dando, o carinho que você está dando, a atenção que você está dando, as palavras de afago, de afeto, de carinho que você está dando, isso parece que está alimentando o jeito errado dela, o jeito errado dele de viver, te aconselho, já mude e coloque um limite, tá bom? Coloque uma consequência, porque senão você vai continuar sendo maltratado, você vai continuar sofrendo. Então reflita muito bem nessa frase de hoje, tá? Que eu não estou falando isso aqui
para que você, principalmente para você que pensa que tudo é amor, tudo é amor, tudo é amor, é interessante que essas pessoas que pensam que tudo é amor, se elas se depararem com esse tipo de pessoa aqui, ó, que elas estão demonstrando amor e essa pessoa não muda, continua ferindo elas, continua maltratando elas, essas pessoas que pensam que tudo é amor, elas são as primeiras a se irritarem, as primeiras a buscar fazer alguma coisa para se livrar dessas pessoas. Você entende a hipocrisia? Então, eu mais uma vez digo para você, eu acredito no pensamento em que quando você demonstra amor, carinho para um ser humano que ele acabou de pecar, que ele acabou de errar, Deus te usa para demonstrar esse amor, eu acredito muito que esse amor constrange muitas pessoas. Porém, não são todas. Há uma outra camada de pessoas que, se você continuar demonstrando amor, o defeito, o erro delas não é aniquilado, ele é alimentado, só cresce. Então, para essas pessoas, você tem que dar um limite. Você tem que dar uma consequência. Então, isso é o que a gente aprende com o nosso Deus. Isso é o que a gente aprende com o nosso mestre. É só você olhar na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus ele mostra esse amor incondicional. Mas quando o povo começava a pecar desenfreadamente, Deus vinha com uma consequência. Deus vinha com um limite. Então, o que Deus está falando com você através desse pensamento hoje é para que você aprenda a blindar o seu próprio coração, a blindar o seu próprio jeito de pensar, sua mente, para que você não viva perturbado com esses tipos de pessoas. Tá bom? Então aprenda a dar limite para as pessoas, principalmente para essas. Aprenda a colocar uma consequência nessas pessoas. Proteja a sua mente, proteja o seu coração. E reflita, por favor, nisso que está sendo falado hoje. Ó, para o erro que não tem uma consequência à altura. Dependendo da pessoa. Dependendo da pessoa. Repito. Dependendo da pessoa, ele é alimentado e não aniquilado, tá? Eu não estou fazendo nenhum discurso de ódio aqui, eu não estou fazendo nenhum discurso de briga, não. Eu apenas estou fazendo um discurso de justiça. É amor? Sim, mas também é justiça. Então aprenda a se comportar dessa forma que você vai ver que você vai viver muito feliz. Bem mais feliz, bem mais protegido, você vai se sentir feliz mais, vai se sentir protegido, porque você sabe, principalmente você que foi a vida toda perturbado ou perturbada por pessoas que não queriam mudar, pessoas perturbadas, vai, você sabe muito bem que quando você se livrou desse tipo de pessoa, parece que uma alegria entrou no seu ser, uma alegria entrou no ambiente que você frequenta. Por quê? Porque você riscou essas pessoas da sua vida, você deu um limite para elas, você deu uma consequência para elas. Então aprenda a dar um limite, aprenda a dar uma consequência. Isso não é discurso de ódio, tá? É discurso de justiça. A gente tem que aprender a tratar bem uns aos outros. Amém? Então bora para cima, seja a fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus abençoe.